E hoje foi mais um dia de pegadinha para os traders que operam bitcoins e criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos aí de hoje, da semana, e também vou atualizar a análise de sentimento, que eu acho que é o que tem de mais importante para a gente ver para onde o Bitcoin vai nesta semana. Então bora lá, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico, no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo. Então bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje, galera? Bitcoin começou o dia agitado ali de manhã, eu estava vendo, né, alguns grupos que eu participo aí, principalmente de WhatsApp, o pessoal animado. Nossa, o Bitcoin chegou nos $65.500, agora o Bitcoin vai para a lua, tá? Em vários lugares, no grupo do Telegram também, o pessoal começa a ficar eufórico. Só que foi exatamente o que eu avisei ontem, pessoal. Ontem eu avisei, galera, não olhem muito para o gráfico do Bitcoin nesta semana, não olhe para dados macroeconômicos, olhe para análise de sentimento, principalmente para o Liquidation Rich Map, porque lá nos 65 mil tinha muita liquidez e o Bitcoin foi simplesmente buscar aquela liquidez que estava ali acima. Em termos de gráfico, pessoal, sinceramente, eu acho que o Bitcoin está muito confuso, tá? Tem muita gente aí fazendo desenho de vários padrões gráficos no Bitcoin, mas eu acho assim que o Bitcoin não está respeitando bem a análise gráfica e não é de hoje, tá? Eu acho que desde março que a análise gráfica ela não está funcionando bem e muita gente vai falar, então a análise gráfica não funciona. Não é isso, tá? Tem momentos que a análise gráfica funciona melhor, tem momentos que a análise de dados macroeconômicos funciona melhor, como foi o caso da última semana, onde os dados macroeconômicos deram a direção para o mercado, e tem momentos em que a análise de sentimento funciona melhor. Eu acho que nesse momento a análise de sentimento está bem mais assertiva, tá? Ela funciona mais quando o mercado está parado, como é o caso dos últimos dias. E galera, gráfico de uma hora eu não consigo ver padrão gráfico, tá? Gráfico diário tá bem confuso, tá? A gente ainda pode ter um pullback aqui no Bitcoin se a gente considerar aqui o possível rompimento desse topo duplo que o Bitcoin iniciou nos últimos dias, né? Mas para o Bitcoin confirmar o rompimento desse topo duplo agora, que ele voltou tanto, né? Pô, o Bitcoin tinha que romper os 60. Ele rompeu os 60 e foi até os 56. Ele foi lá para 65 de novo, praticamente descaracterizando o topo duplo, tá? Para mim, para o Bitcoin confirmar o rompimento desse topo duplo agora, ele tem que voltar ali e romper os 56.400 para baixo, tá? Então assim, ele vai ter que andar muito. E nisso, a relação risco-retorno para abrir uma posição short, por exemplo, no Bitcoin fica muito ruim, tá? Então assim, a análise gráfica nos últimos tempos, infelizmente, ela não está ajudando muito quem opera Bitcoin, tá? Tá bem difícil nas últimas semanas aí. E galera, o que eu consigo ver no gráfico diário é isso, aquele possível topo duplo com alvo lá nos 50, 51 mil, mas assim, quase que descaracterizado já, tá? Não tem padrão novo. Por enquanto, uma coisa que é fácil de identificar, e isso aí é certeiro, tá? O Bitcoin ainda está fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Ele não rompeu os últimos topos. Se a gente olhar aqui, topo, fundo mais baixo, topo, depois fundo mais baixo, tá? A gente está entrando numa sequência de topos e fundos mais baixos, pelo menos é o que o gráfico mostra, né? E se o Bitcoin fechar com esse candle aqui hoje, em uma região que eu não vou dizer que é uma região de resistência ou extremamente forte, 65 mil dólares, né? Mas é uma região que tinha muita liquidez, então o Bitcoin poderia virar um candle aí que indica a reversão de uma curta tendência de alta iniciada lá no dia 2 de maio para uma tendência de baixa, tá? Então, acho que poderia ter um outro movimento. Então, assim, o gráfico aí tá dando sinais mistos, mas eu vejo mais sinais de queda do que sinais de alta por enquanto, tá? Eu não tô conseguindo ver padrões gráficos indicando alta e tô conseguindo ver padrões gráficos indicando queda. Não tô falando de queda absurda, igual a gente teve na semana passada, onde o Bitcoin caiu muito rápido, muito forte na terça-feira, mas alguma quedinha ainda eu acho que pode acontecer no Bitcoin. Só que assim, pessoal, para vocês terem ideia como tá difícil a análise, tá? Hoje o Bitcoin tá caindo aqui, né? Bitcoin aí com em torno de 1% de queda, vai fechar daqui a pouco, provavelmente vai fechar com uma leve queda. Enquanto isso, nas bolsas americanas hoje foi um dia de festa, tá? O SP500, meus amigos, olha como subiu forte hoje, tá? Teve um dia aí de quase 1% de alta, que é muito para o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Aí você me pergunta, mas Tainan, o que teve hoje, né? Teve a reunião do Fed, teve algum dado macroeconômico saindo, alguma coisa importante? E sinceramente, pessoal, eu não vi nenhum evento macroeconômico hoje, inclusive como eu já venho frisando aí desde a semana passada, essa semana que a gente entrou, tende a ser uma semana sem dados macroeconômicos, tá? Então, uma semana parada, sem muita coisa acontecendo.
Eu acho que essa subida de hoje, né, que está acontecendo aí nos últimos dias, ela pode estar ligada aos dados da semana passada. Lembrando que, principalmente na sexta-feira passada, as bolsas americanas subiram forte, Bitcoin e criptomoedas subiram fortes, principalmente porque a gente teve dados do mercado de trabalho mostrando uma possível desaceleração da economia dos Estados Unidos, tá? Lembre-se do que eu venho falando nos últimos dias. Dados que mostram a economia dos Estados Unidos indo bem são ruins para o mercado e dados que mostram a economia dos Estados Unidos indo mal são bons para o mercado. Essa é a dinâmica que a gente teve nos últimos dias. Na semana passada a gente teve dados que mostraram o mercado de trabalho indo muito pior do que o esperado e isso aí deu um impulso para o mercado. Eu acho que o mercado americano segue nesse impulso aí, tá? Porque eu não tô vendo assim eventos extremamente relevantes acontecendo amanhã, também não tem nada de extremamente importante aí para movimentar o mercado americano. E nesse contexto de falta de dados macroeconômicos, eu acho que a gente tem que se guiar pela análise de sentimento, tá? E hoje de manhã, pessoal, eu tava dormindo esse horário, né? Ali por volta de 5h30 da manhã, o long short rate começou a subir, o open interest simplesmente disparou, tá? E aí o Bitcoin ele fez a reversão, né? Por que isso aconteceu aqui nesse horário? A galera começou a entrar em long, tá? Eu realmente não vi isso aqui quando aconteceu. A galera começou a entrar em long, o pessoal começou a apostar na alta e as baleias se aproveitaram disso para jogar o mercado para baixo, tá? E depois disso foi liquidando o pessoal. Deixa eu ver aqui o open interest caindo e agora a gente está com o open interest baixo de novo em relação ao que teve aí, tá? Então, o open interest segue baixo, sem sinalizações muito claras aí de para onde o mercado vai, tá? Aqui no TRDR eu não tô conseguindo ver uma direção muito clara, eu acho que já liquidou aí uma boa parte das pessoas que abriram posições hoje de manhã, de madrugada, apostando na alta do Bitcoin. Aqui está o indicador que na minha visão é o que mais está dando direção para o mercado, tá? Esse aqui é o famoso mapa de calor de liquidação ou Liquidation Rate Map da HighBlock. E galera, olhem isso daqui, tá? Eu tinha falado ontem, galera. Esse indicador aqui para mim vai ser o mais assertivo aí nessa semana. E tá sendo, tá? Eu falei, galera, pelo que tá mostrando aqui, tem muita liquidez dos 65 mil dólares aproximadamente, região dos 65, tá? Bitcoin foi lá e pegou boa parte dessa liquidez que estava na região dos 65 mil dólares. Começou a surgir mais liquidez lá na região dos 70, começou a surgir numa região que não tinha tanto, tá? A região dos 66.200 dólares tem bastante, mas também começou a surgir abaixo aqui, tá? Principalmente região dos 63, né? Aqui onde ele tá agora, nos 63 mil, tinha bastante, tá? E o ponto, assim, a região com mais liquidez acumulada agora para o Bitcoin tá na região entre 58 e 56 mil dólares, tá? Tem bastante liquidez naquela região. É o ponto que está com mais liquidez. Vejam aqui, tá? Geralmente, nesse mapa de calor, as regiões que estão em azul são as regiões que têm menos liquidez e as regiões que estão em verde e principalmente amarelo são as regiões que têm mais liquidez, tá? Ou seja, que se as baleias jogaram o mercado nessas regiões, elas vão liquidar muitas pessoas, tá? A liquidez que está acima do preço, a liquidez do pessoal que está apostando na queda e a liquidez que está... E as faixas verdes e amarelas, né? A liquidez que está abaixo é do pessoal que está apostando na subida do mercado, tá? Então parece ter uma galera apostando na subida aqui, principalmente lá na região de 57, 58, 55, principalmente, 56 principalmente, tá? Então assim, tá acumulando bastante liquidez abaixo. Temos liquidez de todos os lados, isso é óbvio, tá? Mas tá acumulando bastante, principalmente na região dos 51 também, tá? Tá começando a ter bastante liquidez abaixo. Então, assim, eu não sei, tá? Eu acho que esse movimento hoje do Bitcoin de bater no 65, né, pegar aquela liquidez ali que tinha e depois recuar para 63, mostra que esse indicador da HighBlock está extremamente assertivo nesta semana e que a gente deve olhar ele, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, tá acumulando cada vez mais liquidez abaixo, tá? Hoje a gente viu a bolsa americana subindo forte e o Bitcoin caindo, né? Então, isso aí para mim prova que aparentemente o Bitcoin vai seguir aqui esses indicadores, tá? Então, tá, não, mas tem liquidez acima, ele não pode ir para cima? Pode, tá? Pode também, né? A gente não sabe, é impossível você prever com 100% de precisão, mas parece que tá valendo mais a pena para as baleias aí jogar o mercado para baixo, tá? Porque parece que tem mais liquidez abaixo aí nos últimos 7 dias, se acumulando esses pontos, do que acima, tá? Então, é uma suspeita que eu tenho. Vamos ver aí como as coisas vão ficando, tá? Eu acho que o ponto que o Bitcoin poderia buscar facilmente seria a região ali dos 62 mil, porque tem bastante liquidez lá, a gente consegue ver isso daqui, tá? Tá, não, mas tem ali na região dos 66 mil, também tem, tá? Mas só que aqui na região dos abaixo, tem bastante na região dos 62, na região dos 60, tá? E fora que a outra parte de baixo ali, principalmente a região de 58 e 56, que tem bastante na região inteira, tá? Então,
Vamos acompanhando aí. No mais, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos um excelente final de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.